Essa noite, e eu queria trazer uma palavra e compartilhar algo da parte do Senhor para você. Você que está aqui, você também está nos acompanhando de forma virtual. Obrigado, Osmar. Nós temos aqui a Zuleika, a Genice, a Arlene, a Marina, a Wanda, Anderson, a irmã Dolores, a Elianar, tanta gente. Eu gosto sempre de mencionar, porque eu sei que a gente não está falando somente com as câmeras, tem gente de carne e osso atrás das telas, tem gente recebendo, sendo tocado pelo Senhor, e a nossa oração é que a palavra dele também chegue a você e que você seja muito edificado nessa noite. Bom, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 32. Eu vou ler alguns versos para contextualizar, mas fica aí o dever de casa, você ler o capítulo 32 inteiro. Quando você abre sua Bíblia, eu não gosto muito de dar títulos à mensagem, mas se eu pudesse de alguma forma intitular essa mensagem, e aí, o que eu penso geralmente quando vou preparar uma mensagem? Eu penso o seguinte, que esse domingo vai acabar e amanhã você vai para a sua rotina. Amanhã você vai para o seu trabalho, amanhã você vai cuidar da sua casa, você vai para a escola, você vai para a faculdade. E a minha indagação, né, quando estou orando, quando estou estudando aqui o texto, o que Deus quer desafiar o nosso povo quando se espalha? O que amanhã a gente pode apresentar para as pessoas como uma proposta diferente de vida? Porque é isso, né? O que o Júnior cantou é a grande essência do Evangelho. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos libertou, mas Ele não nos libertou só para que a gente ficasse feliz. Nós somos paradigmas de libertação, nós somos os luzeiros do Senhor, nós somos a lamparina de Deus espalhados nesse mundo, nós somos o sal da terra, como o próprio Jesus diz, e nós temos uma proposta para o mundo. Nós temos uma proposta para o nosso trabalho, nós temos uma proposta para as nossas escolas, nós temos uma proposta para a nossa universidade. Então, toda vez que a gente acorda, a gente tem uma proposta de vida. Hoje de manhã, na EBD, eu falei que a proposta do crente está lá em Efésios capítulo 5, verso 1, sede imitadores de Deus. Já que vocês são filhos, sejam imitadores do Pai de vocês. Eu acordo com essa proposta. Eu, como segundo plano, vou trabalhar. Amanhã eu vou lá dar minhas aulas para o pessoal, mas a minha grande proposta de vida, o meu grande objetivo de vida é que eles enxerguem Deus em mim e que eles me vejam como alguém livre por esse Deus que me ama. A grande proposta da igreja, a grande proposta da nossa vida, e a igreja aqui é a identidade nossa. Quando eu falo igreja, eu não falo de instituição, eu falo como nossa identidade, e aí traz para a sua vida. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. A grande proposta da igreja é essa, que nós sejamos esses imitadores de Deus. E então, o assunto que eu pensei e aquilo que Deus tem colocado no meu coração como talvez a grande contrariedade ao evangelho desse tempo é o individualismo. E aí eu não falo sobre individualidade, porque individualidade diz sobre as nossas privacidades, sobre as nossas particularidades, sobre as nossas necessidades. Todos nós temos as nossas individualidades e elas precisam ser respeitadas. Eu falo sobre o individualismo como um ideal de vida, como uma teoria sobre a qual nós plantamos a nossa vida. O individualismo é uma ideologia do nosso tempo. A grande ideologia do nosso tempo é o individualismo. Você pode falar de todas as ideologias aí que o pessoal acha que a gente tem que combater, mas nenhuma se compara ao individualismo. Porque ela é a mãe, ela é o braço forte daquilo que, para mim, quando Paulo está dizendo lá para a igreja de Roma, não se moldem a essa cultura, mas tenham a mente renovada. Talvez o grande desafio das nossas vidas hoje é não percorrer dois caminhos, que acho que simbolizam um pouco esse individualismo nosso. Um dos caminhos que a gente pode percorrer, e eu estou citando aqui porque a minha fala e a minha leitura aqui de Números 32 vai percorrer muito nessa leitura. O individualismo também tem dois caminhos. Um caminho é o vitimismo.
O mundo é contra mim, ninguém me ouve, ninguém me entende, e eu me expresso de forma revoltada, eu me expresso sem os elos, eu não me comprometo com coletividades porque ninguém me entende e ninguém quer fazer do meu jeito. E eu sou repetidamente deixado de lado e eu sou repetidamente não respeitado e ninguém me respeita e por isso eu caminho do meu jeito. E um outro caminho que é da mesma ideia, mas de uma forma contrária, é a ideia de ser extremamente obstinado para os seus propósitos. Se há um vitimismo, há também um convite da gente enriquecer sozinho, da gente progredir sozinho, da gente chegar no próximo nível, da gente deixar outras pessoas para baixo, da gente olhar de baixo para cima e ver que a gente deixou um bocado de gente para trás. Se eu pudesse pensar assim, de essência do Evangelho para a gente hoje, se amanhã no seu trabalho você não pensar dessa forma, você já iluminou o lugar. Se amanhã na sua escola você não pensar dessa forma, você já fez algo diferente para o mundo. Se na sua faculdade, se na sua casa, está todo mundo tocando a sua vida sozinho, está cada um no seu celular, você senta à mesa, está cada um com as suas interações, está cada um com a sua música predileta, está cada um com o seu tema, está cada um na sua. Se você se propuser a fazer algo diferente, você está fazendo muita coisa para o mundo. Então, de tudo que a gente vai ler aqui, eu queria que você saísse com esse dever de casa, de perceber ao seu redor, quando cada um está no seu canto, é o meu momento de iluminar. Quando está cada um propondo que hajam ali separações, que a gente viva em casa com as nossas baias do trabalho, e que a gente no trabalho obedeça às baias que nos separam, que a gente se propõe, olha, esse cara que está na baia do lado, talvez tenha passado o final de semana chorando, porque o casamento dele está acabando. Você que senta na sua universidade, numa fileira que só olha para o professor, porque a proposta da vida é essa, que cada um fique na sua, olhando para alguém que fala, como nós acabamos ficando aqui, que na sua universidade não sejam só cabeças na frente, sabe? Que sejam vidas que estão ali de alguma forma, cada um vivendo a sua dificuldade, cada um querendo alguma coisa boa para a vida, e você de alguma forma pode ser um luzeiro do Senhor. Muito bem, a história que eu vou ler tem a ver com isso. Números capítulo 32 começa assim: os homens de Ruben e de Gade, e aqui só para contextualizar, essas são duas tribos de Israel. As tribos de Israel são os nomes dos filhos de Jacó. Deus torna Jacó, muda ali naquele encontro com Deus, muda o nome de Jacó para Israel. Então o nome da nação de Israel é por conta de um dos seus patriarcas. Então essa nação tem esse nome por causa de um homem ao qual seus descendentes formam a grande nação de Israel. O território que eles ocupariam seria dividido por esses filhos e pelos descendentes desses filhos, aqui já com uma outra geração caminhando no deserto após a saída do Egito. E aqui, quando o texto diz os homens de Ruben e Gade, são ali os grandes guerreiros, os líderes militares das tribos estão indo falar com Moisés, nesse texto aqui. Então, quando viram a terra de Jazer e de Gileade e perceberam que a região era adequada para o gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e lhes falaram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, como o pastor Igor falou ontem, se você está com dúvida no nome do seu filho, fique à vontade para usar um desses. A terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: se encontrarmos favor aos seus olhos, que essa terra seja dada como propriedade aos seus servos, e não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: ficareis sentados aqui, enquanto vossos irmãos vão à guerra? Por que desanimais o coração dos israelitas, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Que Deus fale ao nosso coração a partir dessa passagem. A sequência desse texto é a conversa de Moisés com essa liderança dessas tribos.
fica claro aqui, o texto já nos explica que essas duas tribos tinham como uma característica ali serem donas e especializadas no cuidado e cultivo de gado. E quando eles chegam aqui, esse momento de Números, esse momento dessa narrativa, e após uma sequência de conquistas do povo de Israel, de alguns territórios muito importantes, que dão ali, colocam eles muito próximos à travessia do Jordão. Inclusive aqui, esse é um dos últimos textos, se a gente comparar o que é escrito em Deuteronômio, é um dos últimos textos que antecedem ali o discurso de despedida de Moisés, antes de Moisés entregar a sua sucessão ali a Josué. Então, eles já estão no final dessa caminhada que começou lá quando eles saíram da terra do Egito. Você sabe bem aí, você que já viu a novela, você que entende um pouquinho da história bíblica, o povo de Israel estava cativo no Egito e foi liberto pela ação de Moisés, e eles saem ali daquele cativeiro com uma promessa, ainda aquela promessa de Deus para Abraão, de que eles herdariam uma terra, e essa é a terra prometida que eles estão almejando. É importante a gente lembrar que uma primeira geração, a geração que sai ali do Egito, do cativeiro egípcio, ela não entra na terra, ela não consegue ali confiar no Senhor, e o texto bíblico diz claramente que eles não entram por conta da sua incredulidade. Quando os espias vão olhar a terra, eles vêm com um relatório dizendo das dificuldades que aquela terra daria a eles, e que seria impossível eles conquistarem aquela terra, porque aquela terra era dominada por gigantes. E Moisés faz menção isso aqui na sequência desse texto, no capítulo 32. E é por isso que Moisés talvez fique tão indignado. Moisés conhece a história, Moisés conhece esse papo. Moisés sabe o produto final dessa pergunta que parece tão simples. Olha, a gente tem gado, a terra é boa para gado, por que a gente não fica aqui? Por que eu não tenho o direito de prosperar? Já que, olha, eu tenho os gados, Deus me deu o gado e, poxa, glória a Deus, eu vou ficar aqui para os meus gados glorificarem o nome do Senhor. Porque a gente acha que todo projeto nosso, no fundo, a gente usa como artifício, né? Principalmente chega 31 de dezembro ali, você não faz isso, eu sei, mas você tem algum amigo, conhece algum amigo, que joga na Mega da Virada, você fala assim, Senhor, se eu ganhar essa grana, a primeira coisa que eu vou fazer é dedicar uma boa parte à tua obra. Porque, no fundo, a gente tenta fazer com que os nossos planos mais individualistas tenham alguma conotação de santidade. E Moisés está aqui logo escancarando isso para essas tribos. Olha, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando só em vocês. Parece bonito, parece uma estratégia pragmática, e parece uma estratégia muito natural da vida. Olha, poxa, vocês têm gado, a terra é boa para gado, a gente já está quase no Jordão, a gente ganhou batalha para caramba, a gente acompanhou vocês militarmente, mas agora deixa a gente com o nosso gado aqui, a gente não precisa fazer essa travessia. A primeira coisa que eu queria mencionar é que as bênçãos de Deus para a sua vida, elas não estacionam em você. Você está se sentindo abençoado por Deus? De alguma forma as estratégias foram favoráveis e você está em algum lugar confortável? E aqui eu quero trazer como algumas possibilidades. Você hoje tem conhecimento bíblico. Você é alguém que tem razoabilidade na sua fé, você tem firmeza na sua fé. Você é uma pessoa que conhece a palavra, você já não está mais inconstante, você, graças a Deus, conseguiu alcançar alguns níveis de maturidade, você se sente um pouco mais satisfeito com a sua vida espiritual, você está, de alguma forma, conseguindo manter essa vida fiel a Deus, bênção de Deus. O que você está fazendo com isso? Porque o conhecimento bíblico não é para que você seja aplaudido no desembainhar a espada. O conhecimento bíblico não serve para você servir de parâmetro e julgamento para as pessoas. O conhecimento bíblico serve para ser compartilhado. O conhecimento bíblico serve para você realmente impactar a vida de outras pessoas com aquilo que Deus te deu. Senão é a mesma coisa que essa é a proposta das tribos de Ruben e Gad. Olha, eu tenho gado, eu tenho Bíblia, de alguma forma geral, na igreja é bom ter Bíblia, então deixa eu ficar com a minha Bíblia aqui.
Deixa eu tocar minha casa, deixa eu tocar os meus filhos aqui, deixa que eu mantenho a minha crentilidade em dia, enquanto os outros, infelizmente, eles não alcançam. Infelizmente, eles não conseguem ser como eu. Eles talvez precisem atravessar o Jordão para descobrir do outro lado o que estará lá para eles. Eu queria muito te incentivar e te dizer, olha, o teu conhecimento bíblico, se ele é estocado em você, você está em pecado. Se o teu domínio da letra bíblica, se o teu conhecimento, a tua maturidade bíblica para em você, não está servindo de nada. É letra que mata, e mata a sua fé e mata do outro. Gente madura, e aí, se você quiser ler depois lá, Romanos capítulo 15, gente madura é parâmetro para gente fraca. Gente madura, ao contrário do que o pessoal fala aí, que você é a média dos 5 que caminham com você, isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso aí é ideologia de fora. O que está na Bíblia é que os mais maduros caminham com os mais fracos. Os mais maduros lembram de onde saíram e sabem que estão maduros porque gente caminhou do lado deles. Os mais maduros não ficam apontando os erros dos mais fracos. Os mais maduros incentivam os mais fracos na sua fé frágil e tornam o seu caminho mais fácil até que alcance maturidade. Nós não ficamos pisando em cima de quem caiu. Nós somos chamados por Deus para ter esse senso de coletividade, de que se hoje eu tenho fé, eu a tenho para ser compartilhada. É claro que esse texto também pode ser aplicado às nossas realidades financeiras. Como disse aqui no momento de dízimos e ofertas, nós precisamos ter sonhos coletivos. O que Moisés está identificando aqui, o que está em jogo aqui, o que está sendo de alguma forma atentado pela mentalidade dessas duas tribos, é esse pensamento que parece muito óbvio, mas que é demoníaco, de que a minha vida para em mim. De que minha vida não existe numa coletividade, de que o meu dinheiro é para mim, de que os meus problemas são para mim, de que minhas realidades e minhas bênçãos são para mim. Não são. Nós perdemos um pouco esse senso de igreja como definição da nossa vida. E nós afastamos um pouco a igreja dessa identidade. E é engraçado que nós usamos a ideia de sermos igreja exatamente para um sentido oposto de sabermos que Deus está onde nós estamos. E nós falamos assim, eu sou igreja, mas num sentido de que eu me basto, não no sentido de que eu sou igreja para participar da coletividade. Eu sou igreja como identificação da minha reunião com meus irmãos. Dizer que eu sou igreja, de que eu sou o templo do Espírito, de que eu sou a habitação do Espírito, não diz sobre o meu dever ou a possibilidade de eu adorar e servir sozinho. Diz ao contrário. Diz exatamente que eu participo de uma coletividade porque igreja é um termo coletivo. O termo grego para igreja é assembleia, reunião. Então não tem sentido de dizer eu sou uma reunião comigo mesmo. Não, você não é uma reunião com você mesmo. Então você hoje tem possibilidades financeiras, e digo isso com zero constrangimento. Uma das coisas que a teologia da prosperidade fez para nós é tornar algo que era natural da igreja, a generosidade, um assunto, sabe, quase a não ser tocado. Uma das coisas que a teologia da prosperidade fez nesse frenesi de venda de bênção de Deus, e aqui a ideia é essa, não é que Deus vai me abençoar se eu der, é porque eu reconheço que Deus me abençoou. Desde Abraão até agora aqui, o que nós somos convidados a fazer é reconhecer a bênção de Deus. E reconhecer que Ele nos abençoou não só para a gente, Ele nos abençoou para sermos bênção e para participarmos da coletividade. E se há alguém que sofre, que a gente estenda a mão. E se há realmente necessidades ao redor, e se há projetos da igreja alcançar outros lugares, que seja a partir de nós e que seja com a minha mão junto. E que se eu não posso ir, eu financio, se eu não posso ir, eu oro e me comprometo com isso.
Mas eu gostaria muito de chamar você para essa realidade. Olha, as bênçãos de Deus, você talvez tenha saído de sua casa falando assim, nossa, eu preciso muito ouvir uma palavra de Deus. E talvez não seja sobre o seu sofrimento que eu estou falando, seja como você vai atravessá-lo. E sabe como você vai atravessar o seu sofrimento? Você vai atravessar sendo bênção de Deus para outras pessoas. Um pouquinho que sobrou de você, dos seus sentimentos, das suas emoções, um pouquinho dessa confiança, mesmo em meio a tanta turbulência, existe uma confiança no coração. Olha, você pode ser bênção de Deus para outras pessoas. Você pode falar assim, olha, eu estou sofrendo. Talvez você já tenha compartilhado com algumas pessoas seus sofrimentos. Aí você fala assim, olha, eu estou sofrendo, mas eu não estou sofrendo sozinho, porque eu sofro isso com a presença do meu Deus no meu coração. E você dá a possibilidade de ser bênção para outras pessoas. Você não precisa atravessar o vale dos sofrimentos só esperando que alguém seja bênção de Deus para você. Muitas vezes na caminhada ministerial, o que sustenta a gente é o ministério. Eu falei para os jovens que quando a gente estava ali naquele momento de perda de filhos, o que me sustentou foi o ministério. Era o meu lugar onde eu desaguava, era o lugar onde a minha vida realmente fazia sentido, era um lugar que eu encontrava propósito, no meio das dores que a gente sofria, no meio das ausências que a gente sofria, o que dava significado, o que dava paz para a nossa casa, era a gente planejar de novo e tocar a vida para frente, porque quando a gente é bênção para outras pessoas, a gente vai vendo a ação de Deus através de nós e a gente vai acalmando dos nossos problemas. Queria te desafiar a isso. Você está num momento de bênção, você está num momento bom, não é só para você. Você está num momento ruim. Não se feche somente no seu problema. Permita que Deus faça você um vaso de honra onde você estiver. Moisés faz uma pergunta muito dentro do contexto da sua liderança e da história que ele já conhecia. Olha, por que vocês estão desanimando os irmãos de vocês? Porque a segunda coisa que eu queria pensar é isso. Por que a gente, ao invés de ser paradigma de esperança e expectativa, a gente cisma em jogar água na vida dos outros? Quando a gente decide recolher as bênçãos de Deus para nós, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente decide focar na nossa vida e dizer que agora a gente vai crescer sozinho, o que a gente na verdade está afirmando para as outras pessoas é que elas simplesmente não importam e que elas ficarão para trás sim. Quando nós nos fechamos nos nossos egoísmos, nos nossos momentos, quando a gente acha que só a gente está sofrendo e só a gente precisa ali desse cuidado, desse paparicar de Deus, esse cuidado específico de Deus, e a gente usa como argumento todos os nossos sofrimentos, o que a gente está enviando como mensagem é isso. Quando você permite que a porta do quarto do seu filho fique trancada, e você simplesmente não quer entrar lá porque sabe que vai dar trabalho, e você não vai conseguir arrumar a casa, você não vai conseguir fazer o trabalho que você tinha que fazer, você não vai conseguir estudar para pós. Mas quando você deixa isso tudo e entra no quarto do seu filho, fica preocupado com ele, e ouve o que o seu filho está passando, há uma mensagem sendo pregada. Olha, eu me importo com você, você faz parte da minha vida. Porque a grande verdade é que cada um no seu quadrado, cada um na sua esfera, cada um tocando a sua vida, cheio das suas incumbências, cheio das suas atividades, é uma mensagem de que o outro não importa. Você que é filho, que tranca a porta do seu quarto, sabendo que seu pai está passando perrengue financeiro, sabendo que ele está com extremas dificuldades, sabendo que talvez as relações em casa não estejam boas, e você simplesmente se tranca no quarto porque o ambiente de casa não é bom, é essa mensagem que você está passando. Olha, o problema de vocês é o problema de vocês, porque eu, quanto a mim, essa não é a minha responsabilidade. O grande desafio que temos como família, o grande desafio que temos como igreja, o grande desafio que você tem como participante de um trabalho, como membro de uma equipe, é dizer, olha, o seu problema é meu também. Eu acho que ninguém na sociedade, o mundo que vivemos hoje, tão difícil, está tão preparado para carregar o sofrimento do outro como a igreja. Você já parou para pensar que Deus te prepara e te fortalece para você ter poder para carregar o sofrimento do outro?
que o conhecimento que nós temos de Deus faz com que a gente saiba que existe um poder que vai além das estruturas dominantes desse mundo. Existe alguém que se importa verdadeiramente com as pessoas e que nós somos os detentores dessa mensagem. É o que Paulo diz lá para a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, olha, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele e os encarregou do ministério da reconciliação. Nós somos encarregados desse ministério de levar a realidade para as pessoas. Olha, sabe esse problema? Deus está cuidando dele com você. Você não está sozinho e Deus me colocou talvez nesse trabalho aqui, chato, difícil, ambiente pesado, mas eu estou aqui do seu lado para carregar isso com você. Eu não estou aqui só tocando a minha vida, tentando não ser demitido e tentando ser promovido, não. Você vai ganhar todas as suas promoções. Você vai alcançar o próximo nível. E o casamento do seu companheiro de trabalho vai acabar. O filho do seu companheiro de trabalho vai se matar, porque é isso que os adolescentes estão fazendo hoje. E você que é luzeiro de Deus, que passou o seu final de semana na igreja, simplesmente não está nem aí. Porque você tem seus problemas e tem sua casa também. Essa é uma proposta de vida. E nós estamos aqui no poder de Jesus para vencer isso. Nós estamos aqui falando que fomos resgatados para resgatar outras pessoas. Nós não estamos aqui, queridos, nós não estamos aqui verdadeiramente para fazer uma plateia de consumidores da fé. Nós não estamos aqui para melhorar nossos relatórios. Nós não estamos aqui para mostrar índices de sucesso que são parâmetros para esse mundo. Nós estamos aqui para dizer, nós somos a igreja do Senhor e vamos sair desse domingo, porque nosso lugar não é aqui, nosso lugar é espalhado lá fora. Nós vamos sair daqui sendo os luzeiros de Deus onde Deus nos colocar. Nós vamos sair daqui comissionados com o desafio de não prestarmos atenção somente nos nossos medos, nas nossas ambições, mas de ter essa sensibilidade para o outro, a sensibilidade que Jesus talvez tenha dado para alguém, que Ele colocou do seu lado, e hoje você está aqui, porque alguém foi esse luzeiro de Deus na sua vida. Esse para mim é um grande desafio de fé. Moisés está falando para eles, olha, não dá para vocês enriquecerem sozinhos. Vocês caminharem com a gente até aqui, e a última coisa que eu queria aplicar é, se você começar a caminhar com alguém, caminhe até o final. Porque há no individualismo um desafio grande, que eu acho que é o desafio das nossas coordenadorias na igreja. Todo voluntário começa muito entusiasmado no trabalho, mas quando percebe que não é espetáculo, a coisa arrefece. Na sexta-feira a gente saiu daqui e foi fazer o evangelismo na praça. Estava frio, a praça estava mais vazia. E tinha mais, graças a Deus, nós dominamos a praça seca na sexta-feira, porque tinha mais gente da igreja na praça do que geralmente as pessoas que ocupam ali os espaços esportivos. E eu virei para o Arthur e falei assim, hoje não era só para o povo, hoje é para a nossa equipe. Hoje é para a equipe ver que não é sempre espetáculo, não é sempre que um demônio sai, não é sempre que pessoas se convertem, não é sempre que o espetáculo acontece. Isso é para a gente ter a maturidade de saber que o nosso movimento é estar ao lado. E o que vai ser feito por Deus, sem a gente saber o que vai ser feito. Mas que a gente não precisa do espetáculo, a gente não precisa dos grandes eventos para ser crente de verdade, gente. A gente não precisa dos grandes movimentos para realmente mostrar que há uma fé genuína no nosso coração, que há um amor expresso por Cristo. A gente pode, na nossa rotina, na nossa simplicidade, um desafio que eu tenho feito ao meu coração é ser mais simples, sabe? Às vezes dá vontade de pregar um monte de teoria, mas aqui hoje, sinceramente, eu vim aqui falar de forma real e prática para você. Olha, gente, vamos amanhã fazer algo legal no mundo? Vamos amanhã não mudar o mundo, vamos mudar nosso ambiente de trabalho, ou vamos mudar a relação com a pessoa que está do nosso lado? Vamos amanhã, vamos essa noite, ao invés da gente chegar em casa e cada um ficar no seu celular, vamos essa noite juntar a família e ficar junto? Sabe, vamos no pós-culto aí que tem com a galera, ao invés da gente ficar cada um no seu mundo, vamos conversar sobre a gente, vamos falar verdades, e vamos viver junto, e vamos compartilhar a vida.
Porque a gente pode falar de um monte de teoria aqui, a gente pode falar sobre todo o reordenamento urbano que o Rio de Janeiro precisa, mas no final não ser crente. E não ser crente simples. E não viver a vida de crente, sabe? E não viver a vida do luzeiro, e não ser essa luz de Deus, e não ser a realidade de Deus no mundo. Então, o único desafio que eu queria fazer para você nessa noite, aquilo que é constante, aquilo que é rotineiro, aquilo que faz parte da nossa identidade, aquilo que não pode ser alterado, como o nosso DNA não pode ser alterado. Caminhe com pessoas até o final. O trabalho que der, a forma que der, mas caminhe com pessoas até o final. Seja uma luz de Deus, insista. Às vezes o que a gente mais precisa é isso. O que as tribos de Ruben e Gad estão dizendo aqui, e essa é a mensagem que a gente passa, é que o gado deles é mais importante que o povo de Israel. O produto do gado, o lucro do gado, é mais importante do que essa vitória tão emblemática que é paradigma de fé para a igreja de Cristo até hoje. Porque quando a gente despreza uma pessoa, em vistas do nosso lucro, o que a gente diz é isso. Olha, o meu lucro ele é mais importante do que esse momento que você está enfrentando. Isso é um desafio para a minha vida e para a sua vida. E aí talvez uma pergunta que eu faço para você e que pode servir de parâmetro. Quantas relações, ou quais são as relações da sua vida que te dão prejuízo hoje? Quais são as relações da sua vida que te dão prejuízo hoje? Que você investe sem saber o que volta, mas você continua insistindo e investindo, sem ficar contabilizando as perdas e as dívidas. Mas você investe porque sabe que é ordem do Senhor e que é prazer da sua vida. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, para mim é essa a impressão e essa é a convicção que eu tenho. Eu não invisto para gerar um lucro no final. Eu não invisto sabendo que vai vir em dobro depois. Não. Eu entrego porque eu sei que o dobro que eu posso ver é que a partir do pouco que eu posso compartilhar, Deus tem feito essa igreja se mover e Deus tem feito o evangelho chegar em outras vidas. O dobro que eu vou vendo são as vidas sendo abençoadas e é isso que alegra o meu coração. Quando eu falo isso de finanças, eu falo isso de todo o resto. Quando eu dou o meu tempo, eu perco o meu tempo sim. Eu estou entregando tempo para outras pessoas e eu preciso entregar tempo. Mas eu sei que talvez esse tempo que eu tenho entregue para outra pessoa, eu perdi, mas ele ganhou em dobro. Porque o grande desafio aqui, e assim encerro como uma quarta lição para a gente, é a gente reaprender a ver o lucro do outro como lucro nosso. O grande desafio desse mundo, na verdade, é a gente se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes a gente chora com os que choram. Mas nós vivemos num mundo de invejas. Essa é a grande verdade. Nós vivemos um mundo em que quando a gente vê alguém ganhar, a gente dá um jeito de ganhar a mesma coisa um pouquinho mais, só para a gente falar que ganhou um pouquinho mais. A gente vive num mundo comparativo, no mundo que está destruindo a gente por dentro. Você se torna menos humano quando você se torna comparativo, mesquinho, invejoso. E o que é o Evangelho de Jesus, para mim, se torna paradigma, o que essa libertação que nós cantamos nessa noite simboliza para mim é isso. O seu lucro vale tanto quanto o meu. Ver você aqui firme na fé vale tanto para mim quanto eu permanecer firme de pé diante de Jesus. Ver você crescendo com a palavra de Deus, ver você conhecendo mais da Bíblia, ver você desenvolvendo os seus dons e talentos, ver você pregando melhor que eu, ver você dando frutos que jorram para a vida eterna, frutos a 100 por um, é o grande objetivo que nós temos. Ver você empregado, ver você concluindo faculdade, ver vocês casando, olha, isso é lucro para a gente. Fico tão feliz com o meu casamento quando fico vendo o Mateus e a Raquel casando. Esse é o nosso desafio, gente. Agora, não é bonito.
Não é bonito, gente. Não é cômodo. Esses líderes de Ruben e Gade, assim termina o texto, Moisés os indaga e fala assim, não, ó, o que a gente quer é ficar aqui, as nossas mulheres e as nossas crianças ficarão, mas nós vamos na batalha. Nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos conquistar a terra com vocês. Nós queremos isso para a nossa casa, queremos a bênção de Deus para a nossa casa, queremos, e isso é ótimo. Mas quantos de nós são os guerreiros que vão sair daqui? São realmente essas mulheres de Deus que vamos sair daqui, incumbidos desse ministério, de olha, hoje é tempo de não só abençoar minha casa, hoje é tempo de abençoar outras vidas. Hoje é tempo de me comprometer com outras pessoas. Hoje é tempo de viver essa realidade do Evangelho de Jesus. Eu queria muito te incentivar a mudar um pouco a sua postura passiva, a mudar um pouco essa expectativa de que o culto seja para você, sabe? É bom quando a gente sai daqui e fala, nossa, a palavra foi para mim, eu estava precisando. Mas nessa noite eu queria que você reconhecesse que talvez a palavra que você mais precise nessa noite é: saia da sua vidinha, saia do seu quadrado, vá viver para a glória de Deus, saia dos seus egoísmos, saia dos seus medos e invista na vida de alguém. Não estou falando aqui que você tem que desistir de tudo e tocar a vida como se você não tivesse problemas, não. Eu estou dizendo que há uma possibilidade, há uma outra saída, até mesmo para as nossas derrotas, que é tentar ajudar alguém a vencer na vida. E que se nessa semana você tiver essa oportunidade, olha, que você esteja preparado, porque foi isso que o seu Senhor te comissiona hoje. Eu quero te chamar também, de uma forma muito convicta, a participar das coordenadorias da nossa igreja. Não de uma forma espetacular, mas de uma forma comprometida. Não de uma forma vitoriosa, de uma forma simples, humilde e fiel. Nós estamos com várias áreas da igreja precisando de voluntários. E não voluntários que vão responder essa mensagem, mas voluntários que na quinta, na sexta estarão aqui. E estarão aqui como um prazer de servir ao Senhor. Cansados do trabalho, cansados da rotina, mas com esse vigor. Queria te fazer um outro convite. Gente, domingo não é dia de cansaço. Domingo é dia que a gente renova a nossa vida. Vir para a igreja não é cansativo. Vir para a igreja é o momento em que a gente está aqui. Olha, que bom, Deus está me chamando de volta para ser luz. Deus está incentivando e dizendo que eu tenho bênçãos dele para compartilhar. Deus está falando que a minha casa é lugar da bênção dele, e por isso eu vou multiplicar essas bênçãos. Eu estou sendo renovado nessa noite. Eu estou sendo renovada nessa noite. Nós não estamos nos cansando aqui porque cumprimos nosso rito religioso. É cansativo, é quando mera religião. Mas quando a gente se encontra com o Espírito de Deus e Ele renova a gente por dentro, sim, isso é bom demais. Não há prazer maior do que estar na casa do Senhor. Que seja assim para mim e para a sua vida. Que seja assim para mim e para a sua família, no poder de Jesus. Senhor, nós nessa noite recebemos esse convite Teu. É difícil, Senhor, por vezes estamos cercados, estamos muito atarefados, tem muita coisa para resolver da nossa vida, sim, Senhor. Mas nos dá sabedoria, estratégia, para que a gente veja a nossa casa sendo edificada, mas que a gente não esqueça da casa do nosso irmão, do nosso amigo, da nossa amiga. Que a gente queira sair, sim, dos nossos vales, mas que a gente tire outras pessoas dos seus vales também, Senhor. Sim, Deus, que a gente tenha benefícios do nosso trabalho, que a gente veja a nossa casa mais bonita, que a gente possa investir num curso, mas que outras pessoas possam estudar também, Senhor, que outras pessoas estejam alimentadas também. Ó Senhor, nos tira da mediocridade que é ter uma vida só pra gente. Faz a nossa vida multiplicar as Tuas bênçãos, Senhor. Que a gente não faça isso esperando ganhar em dobro para a gente, mas que a gente faça isso sim, esperando que a nossa vida humilde frutifique para outras vidas, para a Tua glória, Senhor. Que a Igreja Batista Barão seja a Tua luz ao nos despedirmos daqui também. Que hoje, nesse momento de fé, nessa reunião de fé, nós estejamos sentindo sim essa presença tão preciosa,
mas que amanhã, onde estivermos, onde o Senhor nos colocar, que sejamos ali o poder de Deus manifesto, Senhor, no meio das trevas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? E amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor.